Você já teve a sensação de estar lutando uma batalha que ninguém vê? De estar sendo moldado por Deus em silêncio, sem aplausos, sem plateia, sem explicação? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. E é por isso que eu preciso que você ouça o que vou te dizer. Há vitórias que só nascem no secreto. Promessas que florescem no silêncio. Deus está agindo, mesmo quando tudo parece parado. E se essa mensagem já tocou o seu coração nos primeiros segundos, se inscreve agora no canal e deixa seu like, porque até o fim desse vídeo, Deus vai falar com você de um jeito que pode mudar sua vida. E mais, compartilha com alguém que está precisando de força nesse tempo de espera. Essa palavra não é só um conteúdo, é um chamado espiritual. E se você ficar comigo até o final, vai entender que o silêncio de Deus nunca foi ausência. Sempre foi preparação. Há momentos na vida em que o silêncio se torna mais poderoso do que qualquer palavra. Quem compreende isso descobre um caminho mais leve, uma jornada mais profunda e um relacionamento mais íntimo com Deus. A força que existe em confiar sem anunciar, em esperar sem precisar explicar, em prosseguir sem buscar validação, é a mesma força que Deus usa para moldar guerreiros invisíveis, aqueles que Ele prepara em segredo para grandes propósitos. Nem todo sonho precisa ser revelado. Nem toda promessa deve ser anunciada. Há coisas que Deus está realizando nos bastidores da sua vida e que só serão reveladas quando estiverem completas. A semente não mostra seu crescimento todos os dias, mas no tempo certo rompe o solo. Assim também é com você. Deus está trabalhando em áreas que ninguém vê. E se você expõe antes da hora, atrai olhos que não torcem por você, palavras que tentam apagar sua fé, opiniões que confundem seu caminho. Por isso, aprenda a aguardar. Aprenda a esperar. Porque o que está sendo gerado no silêncio será manifestado na hora exata. E ninguém poderá impedir o que Deus determinou. Você consegue sentir essa verdade no seu coração? Então comenta. Aqui agora. Deus está trabalhando no oculto. Declare isso com fé, porque muitas vezes o desejo de mostrar nossas vitórias vem de uma necessidade humana de validação. Mas isso pode ser um erro perigoso. Na Bíblia, José teve sonhos grandiosos de Deus, mas ao compartilhá-los antes do tempo, enfrentou inveja, rejeição e um caminho doloroso até ver a promessa se cumprir. Se ele tivesse guardado no coração aquilo que Deus lhe revelou, talvez o processo tivesse sido mais leve. Quantos sonhos não foram interrompidos porque alguém falou demais? Quantas promessas foram desacreditadas porque foram expostas prematuramente? O silêncio não é fraqueza, é maturidade, é sabedoria. É a confiança de que o agir de Deus é mais importante do que a aprovação das pessoas. Quando você aprende a resguardar seus planos, protege sua paz, fortalece sua fé e blinda sua caminhada contra vozes que não entendem o que Deus está fazendo. Se você já passou por situações em que falar demais atrapalhou um projeto, fica comigo até o final, porque Deus quer te ensinar algo poderoso hoje. Há uma razão pela qual Jesus, após realizar milagres, dizia: não conte a ninguém. Não era segredo por medo, era sabedoria. Há bênçãos que precisam crescer longe dos olhos críticos, milagres que precisam se firmar antes de serem anunciados, processos que devem amadurecer no oculto para resistirem quando forem expostos. E nem todo mundo vai entender o que Deus está fazendo com você. Às vezes, o silêncio é o escudo que protege sua promessa. Você não precisa provar nada. Sua vitória será testemunhada por quem precisa ver no tempo certo. Davi foi ungido rei, mas voltou para o campo de ovelhas. Ele esperou anos até que o trono se tornasse realidade. Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar um povo. Maria, mãe de Jesus, guardava todas as coisas no coração. Isso é maturidade espiritual. Entender que há momentos em que o céu está em movimento, mesmo quando tudo ao redor parece em silêncio.
Resista à vontade de justificar cada passo. Confie. Deus está agindo, mesmo que ninguém veja. Se essa palavra faz sentido, escreve nos comentários. Eu confio em Deus no silêncio. Se até aqui essa palavra está fazendo sentido para você, para um instante e comenta agora. Deus está trabalhando no oculto. Isso fortalece sua fé, ativa o algoritmo e ainda ajuda mais pessoas a receberem essa mensagem. E se ainda não se inscreveu, aperta o botão de inscrever-se agora mesmo. Aqui no canal você encontra palavras que renovam sua esperança, aumentam sua fé e trazem direção espiritual para tempos difíceis. Não perca nenhuma mensagem. E claro, deixa o seu like. Isso nos ajuda a alcançar ainda mais corações que precisam ouvir o que o céu tem a dizer. Talvez você esteja passando por um período em que tudo parece parado. Você ora, acredita, segue firme, mas quem olha de fora não vê nada acontecendo. E isso pode doer, mas é justamente aí que Deus mais trabalha. Ele não precisa fazer barulho para agir, porque o poder dele não se baseia em visibilidade, mas em propósito. Assim como o oleiro molda o vaso longe dos olhos curiosos, dentro da oficina silenciosa, Deus também trabalha em você no secreto. O processo é delicado, é profundo. Ele amassa, refaz, alinha, aperfeiçoa, até que a obra esteja pronta para ser apresentada ao mundo. Se o vaso fosse exposto antes do tempo, poderia se quebrar. E é por isso que o Senhor te esconde. Não é castigo, é proteção. Ele está preparando sua estrutura para suportar o peso da bênção que está a caminho. É no tempo oculto que ele fortalece suas raízes, purifica suas intenções e alinha seu coração com o propósito eterno. Pode parecer que nada está acontecendo, mas o céu está em movimento ao seu favor. Não se deixe enganar pela ausência de evidências visíveis. O silêncio não é ausência de ação divina. Muitas vezes é exatamente o contrário. É o som do céu trabalhando nos bastidores. Quando Deus opera no oculto, Ele está protegendo aquilo que ainda está em formação. Expor algo prematuramente pode atrair ataques, incredulidade, comparações e até mesmo palavras que tentam sufocar a promessa antes dela nascer. É por isso que discernimento é tão importante. Nem todo mundo que te ouve torce por você. Nem todo mundo que te aplaude quer ver sua vitória. Quantos projetos já não foram sufocados por palavras negativas? Quantos sonhos não foram enterrados porque foram compartilhados com pessoas erradas? A palavra diz em Provérbios 13:3: O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Guardar o que Deus está fazendo não é covardia, é sabedoria. É saber que há promessas que precisam ser protegidas até estarem fortes o suficiente para resistirem aos ventos da exposição. Pense na borboleta. Antes de voar, ela passa por um longo processo dentro de um casulo apertado, escuro e silencioso. Se alguém tentar abrir o casulo antes da hora, ela sairá fraca, sem força nas asas, incapaz de cumprir seu destino. O mesmo acontece com você. A espera não é punição, é preparo. Deus não quer apenas entregar promessas. Ele quer que você tenha a estrutura emocional, espiritual e até física para sustentá-las. E isso só se constrói no silêncio. Foi assim com Esther, que foi escondida no palácio por um tempo até ser usada para salvar uma nação. Foi assim com Moisés, que precisou ficar 40 anos no deserto antes de libertar o povo de Israel. Foi assim com Davi, que foi ungido em segredo, mas teve que esperar anos até assumir o trono. Todos eles passaram por fases onde pareceram esquecidos, mas estavam sendo treinados. E é assim que Deus faz. Ele esconde, aperfeiçoa, fortalece, prepara e no tempo certo revela. Quando esse dia chegar, você não precisará provar nada. Sua vida será o testemunho vivo da fidelidade de Deus. E enquanto esse dia não chega, o que você faz? Você cresce. Você se fortalece.
Você se aprofunda na palavra e se aproxima ainda mais de Deus. O tempo de silêncio não é um tempo vazio. É um campo fértil para o seu crescimento espiritual. É nesse intervalo que você desenvolve a fé que sustenta, a paciência que amadurece e a resistência que te prepara para suportar o peso da promessa. José, mesmo sem entender completamente o processo, foi treinado em cada etapa. Na escravidão, aprendeu a servir. Na prisão, aprendeu a governar. E quando chegou ao palácio, estava pronto. Deus faz o mesmo com você. Esse tempo de espera não é desperdício, é treinamento. Não desperdice esse silêncio reclamando, se comparando ou buscando validação humana. Use-o para se tornar a pessoa que Deus precisa que você seja quando a promessa se cumprir. Leia mais a Bíblia. Ore com mais profundidade. Se aperfeiçoe no que Deus te chamou para fazer. O que você constrói no secreto determina como você vai viver quando chegar o tempo da revelação. E aqui vai um alerta espiritual. Cuidado com quem você compartilha seus sonhos. Nem toda pessoa tem maturidade para ouvir aquilo que Deus te revelou. Nem toda boca que sorri por fora carrega a bênção por dentro. O inimigo sabe que uma palavra mal colocada pode minar sua fé, plantar dúvida, gerar medo e até paralisar seu avanço. Quantos projetos morreram porque alguém disse: "Isso não é para você"? Quantos ministérios foram sufocados porque alguém zombou, criticou ou desanimou? No início, a Bíblia nos alerta claramente em Mateus 7:6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se, vos despedacem. Guardar o que é sagrado é um ato de honra. É proteger aquilo que ainda está sendo formado pelas mãos de Deus. Compartilhe seus sonhos com quem ora com você, não com quem compara. Fale mais com Deus do que com as pessoas. Fique atento aos sinais. O discernimento espiritual é um escudo invisível contra as armadilhas da exposição precoce. E lembre-se, o inimigo não pode atacar o que ele não conhece. Vivemos em uma era em que tudo precisa ser mostrado, validado, compartilhado. A cada conquista, uma publicação. A cada promessa, um anúncio. Mas Deus não trabalha na velocidade das redes sociais. Ele trabalha no ritmo da eternidade. Enquanto o mundo corre com ansiedade, Deus caminha com propósito. E é por isso que Ele muitas vezes te esconde. Jesus, o próprio Filho de Deus, passou 30 anos no anonimato, antes de iniciar seu ministério. E quando começou, frequentemente realizava milagres e dizia: "Não conte a ninguém." Isso não era timidez, era sabedoria. Porque há processos que precisam ser respeitados, há milagres que precisam se firmar antes de serem divulgados, e há promessas que só podem ser reveladas quando a estrutura estiver pronta para sustentá-las. Então desacelere. Pare de se preocupar em provar algo para os outros. Deus te vê. Deus sabe. E quando for o momento certo, Ele mesmo fará questão de exaltar publicamente aquilo que foi moldado no secreto. Sua vitória não será um espetáculo humano, mas um testemunho celestial. Se existe algo que você precisa guardar no coração hoje, é isso. Há vitórias que só são conquistadas no silêncio. Há promessas que precisam ser protegidas até estarem maduras o suficiente para serem reveladas. E há processos que são entre você e Deus, sagrados demais para serem expostos, profundos demais para serem compreendidos por qualquer pessoa. Não tente apressar o tempo divino. Não se desespere se ninguém entende o que está acontecendo na sua vida. A árvore cresce primeiro para baixo, criando raízes antes de mostrar seus frutos. O ouro é purificado no fogo antes de brilhar. O bebê se forma no ventre antes de ser visto. Assim também é com você. Deus está te moldando, está te preparando, está fortalecendo os alicerces da sua fé. E quando tudo estiver pronto, o mundo verá o que Ele fez. E você entenderá que cada momento de espera, cada lágrima em silêncio, cada oração não respondida na hora, valeram a pena.
Porque o que foi gerado no oculto será revelado com glória, e ninguém poderá apagar o brilho da promessa que Deus entregou nas suas mãos. Agora eu quero orar por você, uma oração para fortalecer sua fé, aquietar sua alma e te lembrar que Deus está presente, mesmo no silêncio. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento essa vida que está aqui comigo agora. Pai, o Senhor conhece o coração dela, conhece seus processos, suas dores ocultas e suas lutas silenciosas. E eu te peço, fortalece essa pessoa nesse tempo de espera. Dá a ela paciência, discernimento e paz. Que ela entenda que o teu silêncio não é rejeição, é preparo. Que cada momento escondido seja um tempo de crescimento, de cura e de alinhamento com o teu propósito. Tira toda necessidade de aprovação humana. Cobre com teu amor toda ansiedade e mostra no íntimo do coração que o Senhor está agindo, mesmo quando os olhos não veem. Senhor, que essa pessoa saiba que não está sozinha, que ela seja capaz de guardar o que é sagrado, proteger o que ainda está em construção e confiar plenamente no teu tempo. Que o Espírito Santo ministre agora paz, convicção e confiança profunda. E quando chegar a hora da revelação, que ela se lembre, foi o Senhor quem sustentou, quem preparou, quem cuidou em cada detalhe. Eu profetizo, sua vitória será vista no tempo certo, e nenhum homem poderá impedir o que Deus já determinou. Se você recebe essa oração, escreva aqui nos comentários com fé: eu confio no tempo de Deus. Compartilhe essa palavra com alguém que precisa dessa força. E se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. Que Deus te abençoe poderosamente. E lembre-se, há vitórias que florescem no silêncio, promessas que se firmam no secreto e processos que só fazem sentido entre você e Deus. Nos vemos no próximo vídeo.